Então, nesta aula, a gente começará a falar sobre o sistema nervoso, a organização anatômica e a fisiologia desse sistema. Aqui são os cortes diferentes anatômicos para a gente analisar o encéfalo. Pode ser feitos cortes sagitais, que é dividido o hemisfério direito e esquerdo. Podem ser cortes horizontais, que é a parte superior e inferior, ou o lobo frontal e a parte mais posterior, que seria o corte transversal. O sistema nervoso ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é dividido em encéfalo e medula, e o sistema nervoso periférico é dividido nos nervos, no sistema nervoso que sai da medula e se espalha para o corpo todo. Ele também, no caso do sistema nervoso, ele é composto por um tecido nervoso que compõe células com o nome de neurônios e gliócitos. Os neurônios possuem aquela forma tradicional que a gente já estudou, e os gliócitos são aqueles acompanhantes dos neurônios. Em alguns locais a gente tem uma maior concentração de gliócitos, em outras regiões maior concentrações de neurônios. No encéfalo em geral a gente tem uma concentração de ambos os tipos celulares e que tem diversas funções, como a sinapse, como fagocitose, como regeneração celular e até irrigação para os vasos sanguíneos, passando a comunicação química necessária. O sistema nervoso ele pode ser dividido também quanto à sua fisiologia, a parte motora, a parte sensorial e a parte integrativa, que é a junção da motora com a sensorial. O encéfalo ele é a massa que está dentro do crânio e ele é dividido em algumas estruturas que a gente vai estudar. Então, primeiro a gente estuda as partes externas e depois as partes internas. No caso das partes externas, a gente tem uma composição que funciona da seguinte forma. Então, a gente tem a parte óssea, e essa parte óssea, a gente tem um líquido, que é o líquido que está intermediário entre o crânio e entre o encéfalo, que são chamados de meninges. A meninge, ela é um nome mais comum que a gente dá para esse líquido, mas ela tem, dessa estrutura, na verdade, mas ela tem uma estrutura que está em contato com o osso, que é chamado de dura mater. E a gente tem a intermediária, que é chamada de aracnoide. E a gente tem também a pia mater, que é a que está mais próxima do encéfalo. Então, são 3 camadinhas que vão estar intermediando. Quando a gente fala em meninge, a gente logo lembra de meningite. Então, quando uma pessoa tem uma infecção que ocorre nessa região da pia mater, do aracnoide e da dura mater, nessa região infecciosa, ela vai ocasionar uma infecção nas meninges, então logo a pessoa tem meningite. A classificação do encéfalo tem em diversas literaturas. Então, por exemplo, aqui a gente tem o tálamo, a gente tem separado a ponte, o bulbo, mas a gente vai ver que tem algumas outras classificações para ficar mais claro. Mas de forma geral a gente tem esse corpo caloso, né, essa estrutura toda aqui do cérebro, a estrutura do cerebelo, o bulbo, a ponte, o nervo óptico, que a gente vai falar bastante deles. Essa daqui é uma outra imagem, mais didática um pouquinho, que eu encontrei, e ela mostra as estruturas separadas um pouquinho diferente. Por exemplo, o telencéfalo, aqui ele usa esse nome, mas na verdade ele pode ser utilizado, pode ser chamado também de cérebro, tá? Então, o encéfalo é tudo, o telencéfalo é a parte cinza, e essa parte cinza também pode ser chamada de cérebro. O diencéfalo é essa parte verde e ela é subdividida em tálamo, epitálamo e hipotálamo. A parte azul aqui mais clarinha é a ponte. A parte azul um pouquinho mais escura, tá com a cor roxinha na escrita, é essa parte que vai fazer a conexão aqui perto da medula. O cerebelo é essa parte azul mais atrás aqui, que vai ter esse nome, ou também pode ser chamada de metencéfalo. Metencéfalo, com T, tá? Aí tem o mesencéfalo. O mesencéfalo é outra estrutura, que está representado pela essa cor laranja. E a medula aí que vai estar para baixo aqui, que não está aparecendo inteiro.
O cerebelo tem que lembrar dessa estrutura com a coordenação motora, o equilíbrio. Então, quando a gente está em pé, ou a gente está fazendo alguma atividade, ou, por exemplo, quando a gente olha alguma coisa e mexe, por exemplo, a orelha, pisca os olhos, a gente também, esse equilíbrio e essa forma como a gente consegue receber isso é associada ao cerebelo. Ela está, nos primatas, digamos, ela é bem mais desenvolvida, por exemplo, do que em répteis ou em outros mamíferos, e bem mais complexo. Até tem algumas questões que falam, né, do uso de drogas ou do uso de bebidas alcoólicas estarem atuando nessa região do cerebelo. E aí, justamente, quando durante o efeito dessas drogas, elas vão estar atuando nessa área que trabalha com a questão do equilíbrio. Então, por isso que a gente, às vezes, observa algumas reações de falta de equilíbrio quando no uso dessas substâncias. O próximo que a gente vai falar agora é sobre o bulbo. O bulbo, ele também em alguns locais é chamado de bulbo raquidiano ou medula oblonga. O bulbo, simplesmente, ele vai estar trabalhando no controle involuntário de várias funções, né? Por exemplo, os batimentos cardíacos, os movimentos respiratórios, os movimentos peristálticos. Lembra que a gente estudou, por exemplo, quando o esôfago ele estava deglutindo algum alimento, a gente mastigava, engolia, deglutia, e depois, quando ele estava passando por esse canal, ele precisava passar por esse movimento peristáltico, que era como se eu tivesse uma bola passando num cano, uma meia, e eu tivesse, através dessa força, empurrando esse alimento para baixo. E não um cano aberto onde eu coloco uma bolinha e ela passa rápido. Então, quando eu tenho tosse, espirro, vômito e até o próprio processo de deglutição estão associados ao bulbo. A ponte, ela tem um papel importantíssimo na regulação do ritmo respiratório. E, por exemplo, se eu tiver alguma lesão na parte da ponte, eu vou estar diretamente atuando na questão respiratória. E ela está bem próxima ao bulbo, né? Então, ela tem algumas funções assim que vão estar de conexão. Também ela vai estar conectando o cerebelo, o cérebro, e isso vai estar atuando, por exemplo, até na salivação. Então, são às vezes alguma estrutura, né, que pode ser afetada na parte da ponte, que pode estar atrapalhando na conexão de toda a parte cerebral, toda a parte do encéfalo, digamos assim. Seria a forma mais correta de usar. A gente tem também o mesencéfalo. Nele vai ter um grupo de neurônios e também a gente vai ter ali próximo dele, né, a ponte, o tálamo e o bulbo. E eles também vão estar encarregados por filtrar essas informações e vão estar passando para o córtex cerebral. Ele tem um papel bem importante na questão da vigília, por exemplo, para a pessoa ficar acordada, cuidando, né, ou mantendo ou não a pessoa acordada. É bem importante nesses reflexos visuais e também nessas informações sensoriais. Também outra coisa que está citando aqui no texto, a questão do tônus muscular, que também é bem importante, a relação dela com dessa função com o mesencéfalo. O diencéfalo, ele é bem responsável pelas questões dos músculos e também das glândulas. Então, quando eu ativo algumas glândulas, o diencéfalo também está trabalhando para poder ativar elas, para poder estar passando essas mensagens para o corpo todo. O cérebro, então, propriamente dito, que é também chamado de telencéfalo, ele é uma das regiões mais importantes do cérebro. A gente vai ver na próxima imagem as subdivisões dele e vai estar trabalhando um pouquinho com cada área separada. Aqui nessa imagem, então, a gente tem as estruturas do córtex cerebral. Elas são divididas em lobo, né, frontal, parietal, temporal e occipital. E ainda a gente tem uma que não está descrita aqui na imagem, que é o olfatório. Então, por isso que a gente coloca 5 lobos. O lobo frontal, que é a parte azul, está relacionada com o movimento, o pensamento, a fala e o olfato. A questão cognitiva, que seria o pensamento, né, o processamento, é a mais importante. Então, a parte da testa aqui, na frente da nossa cabeça, ela está relacionada com essa parte do aprendizado. A parietal, que é a verde, está bastante com a questão do tato. Logo, a gente consegue associar esse termo, processamento somestésico. Somestésico significa sensibilidade, de sensoriabilidade. Então, por isso que a gente associa com o tato.
A parte temporal é a parte do processamento auditivo. A gente também consegue associar com a questão da parte da orelha estar nessa estrutura anatômica próxima aqui da cabeça, próximo ao lobo temporal. Então, a gente também consegue associar que os nervos auditivos, né, eles vão estar se conectando a essa estrutura. O occipital vai fazer relacionado com o processamento visual, até porque a parte da visão propriamente dita está bem nessa estrutura bem final aqui. Então, todo esse lobo, ele é responsável pelo processamento visual. E tem ainda um que não está citado com o nome na imagem, mas é próximo a esse sulco lateral, que é a parte olfatória, ou bulbo olfatório, que logo pelo nome a gente sabe que está associado à questão do olfato. Então, a gente divide o sistema nervoso periférico em duas partes. A gente possui, para ficar mais didático, né, a parte voluntária e a parte involuntária. O sistema nervoso periférico que trabalha com essa parte voluntária, a gente chama ele de somático. Então, seria sistema nervoso periférico somático, SNPS, ou SNS também. E a gente tem o sistema nervoso autônomo, SMA, que vai estar trabalhando, vai estar envolvido com a questão dos músculos lisos, cardíaco e também as glândulas, que são involuntárias, ou seja, a gente não controla esse tipo de movimento. Ainda, o sistema nervoso autônomo, ele é dividido em dois, né, que seria o parasimpático e o simpático. O sistema nervoso autônomo, ele tem a subdivisão de simpático e parasimpático, que podem ter inervações inibitórias ou excitatórias. Já o sistema nervoso sensorial, somático, ele está sempre trabalhando com a questão excitatória. Aqui a gente tem um modelo de uma divisão da parte simpática, mas é só para representar a questão da medula. Quando a gente está falando do periférico somático, a gente tem, nessa parte inicial aqui, temos 8 pares de nervos cervicais, então é mais próximo aqui descendo da cabeça. Na parte aqui do peitoral, até mais ou menos para baixo do umbigo um pouquinho, a gente tem 12 pares de nervos torácicos. Da parte para baixo aqui da cintura, né, até a parte perto dos pés aqui, a gente tem 5 pares de nervos lombares e ao cóccix, que vai estar regulando essa estrutura por exemplo, dos órgãos sexuais masculinos e femininos. Aqui a parte da perna, do ladinho mais externo, a gente tem 5 pares de nervos sacrais e 1 par de nervo coccígeno, que está bem na parte bem finalzinha ali do osso sacral. Então, dentro do sistema nervoso autônomo, a gente tem a subdivisão de 2 sistemas, o simpático e o parasimpático, de forma bem geral. Um vai estar ativando para fazer alguma estrutura, por exemplo, o simpático, ele vai estar inervando todas as vísceras e a maioria dos vasos. Então, quando a gente está comendo, né, que já passou pela deglutição, que já está no esôfago, o peristaltismo, esse mecanismo vai ser ativado pelo sistema simpático. Vai ter uma distribuição generalizada, então vai ter maior quantidade no organismo e vai ter uma importância funcional que vai levar para o equilíbrio. Porém, quando esse sistema ele já está chegando no equilíbrio, ele ativa também o sistema parasimpático, só que ele tem uma menor distribuição e tem funções mais específicas. Um exemplo legal é, por exemplo, quando eu estou no escuro, como cita na apostila, um exemplo bem interessante. Que eu tenho, por exemplo, estou no escuro e a minha pupila ela vai abrir mais, vai dilatar mais para a tentativa de eu enxergar, para entrar para a passagem de luz. No momento que eu entro em contato com a luz, por exemplo, o sistema parasimpático faz a pupila diminuir. Então, é como se fosse um ativa e o outro dá a parada. O sistema simpático é bem importante na questão do sistema luta ou fuga. Então, quando eu vou, por exemplo, dar aquela sensação na barriga, quando eu estou nervosa ou com medo, me dá vontade de ir no banheiro, isso eu estou ativando o sistema simpático para estar trabalhando.
Então, são várias situações do corpo que vão estar relacionadas com isso. Então, são bem importantes.